Saudações a todos os amigos internautas que acompanham o meu blog. Conforme anunciado, vamos começar a partir dessa semana, vários podcasts falando sobre religiões, e vamos começar justamente com uma das religiões mais polêmicas que existem, e vamos hoje tentar sanar algumas dúvidas, tirar um pouco da má impressão que a religião tem, principalmente aqui no Brasil, que é o candomblé. Eu estou aqui hoje com o Dr. Cláudio Aguesse, um sacerdote de candomblé com mais de 22 anos de vida de santo, iniciado no axé Laquetu, e que hoje pertence ao axé Jejumari do Seja Rundê. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bom? Tudo. Preparado para responder as perguntas? Sim, tranquilo. Pode ter certeza de que eu não vou aliviar. Vamos começar aqui. Resume pra gente, um pouquinho do que é o candomblé. O candomblé é, por muitas das vezes, mistificado, como uma religião que adora o demônio, na realidade não tem nada a ver com essas crendices populares, com essas mistificações que as pessoas colocam. O candomblé é uma religião que veio da África para o Brasil, não é uma religião propriamente brasileira, Claro que chegando aqui no Brasil ela adquiriu outros aspectos, e se transformou muito. Mas nós que praticamos o candomblé, nós somos afrodescendentes, É uma religião que descende da África, que tem um culto muito forte, muito arraigado na crença dos voduns, dos orixás, dos inquices, que acredita na força da natureza, que acredita que adora a natureza, as suas propriedades, entendeu? Que trabalha com todo esse universo mágico, com toda essa magia. É uma religião pagã, uma religião de tempo pagão, uma religião muito antiga, posterior, até muito mais posterior do que outras determinadas religiões. E existe alguma divisão da religião candomblé? Sim. O candomblé, ele, como várias outras religiões, se subdivide. O candomblé também se subdivide, Nós temos as denominadas nações dentro do candomblé, As que mais têm destaque, são 3 nações que mais têm destaque, que é o candomblé de Queto, que é o candomblé de Angola e que é o candomblé de Jeje. Que é o que a gente vai mais falar aqui, por conta de ser a nação na qual você pertence. Sim. O candomblé adora o quê? Por exemplo, a Igreja Católica adora a Deus, adora os santos, adora a Divina Trindade. Os evangélicos adoram a Deus, adoram a Jesus, Os budistas, têm os cultos deles. E o candomblé? Qual é a adoração do candomblé? Olha só, dentro do Queto eles adoram os orixás, dentro do Angola eles adoram os inquices, e dentro do Jeje eles adoram os voduns, tá? O candomblé, falando do Jeje, pegando esta parte do Jeje, existe uma discussão muito grande entre politeísmo, moniteísmo, que dentro da nossa religião não é tão relevante. Por quê? Os voduns, que têm característica, ora, vezes de deuses, ora, às vezes de seres, até mesmo de próprios seres humanos, ora está espelhado na força da natureza, nos animais. Então, o candomblé adora essas forças da natureza. Dentro do Jeje, nós temos os voduns que representam essas manifestações da natureza, entendeu? Que representam toda uma cultura, que tem uma história, muitas das vezes até mesmo de pessoas que viveram nessa terra, entendeu? E que passa-se aquela mitologia toda. Então os voduns seriam como se fossem os deuses, Sim. Os voduns são os deuses. Sim. É porque muito se fala em santo. Quando você fala no candomblé, não se fala em santo. Mas para poder, de uma forma geral, para o nosso internauta, para o nosso amigo internauta, entender, então os voduns seriam os deuses. Sim. E esse vodu não é o mesmo vodu lá, aquele negócio que você pega o bonequinho e espeta, não, Olha só, quando você fala em vodum, existe um preconceito muito grande das pessoas ao primeiro contato com o Jeje, Quando se fala em vodum, as pessoas pensam logo em voodoo. Eu até costumo fazer uma brincadeira na minha casa, que é o voodoo de boneca e alfinete, como você mesmo falou aí. Tem ligação? Sim, tem uma ligação. Por quê? O voodoo, esse voodoo que você fala, é
praticado no Haiti, né? É o voodoo haitiano. Então o voodoo haitiano ele tem essa prática de feitiçaria, de fazer bonequinhos, de botar alfinete, entendeu? Tem os grigris, que são como se fossem alguns patuais, alguns feitiços, entendeu? Então, dentro do Haiti, o voodoo, essa prática de voodoo, dessas magias, é a mesma coisa que nós temos aqui no Brasil, o costume básico de quando se fala em macumba, o povo pensa logo no abidá, com farofa, com cachaça, com vela, entendeu? Então, é uma questão de linguajar, é uma questão de dialeto, entendeu? Tem uma ligação, porque o voodoo haitiano, a palavra vodum, voodoo, rodum, elas têm a mesma ligação, porque ambos significam espírito. Tá? Só que aqui no Brasil, como em vários outros países, como os Estados Unidos, se popularizou mais em falar que essa prática de magia realizada pela nação Vodun, né? Porque na realidade não existe lá na África, não existe no Benin, no antigo Dahomey, uma nação chamada Jejumari. Lá existe o culto ao Vodun, entendeu? Então eles se tornou costume determinar essas magias como se fosse voodoo. Da mesma forma que nós temos o costume de chamar magia aqui no nosso país de macumba. E até já puxando um ponto aí, que você falou, por exemplo, né, a Igreja Católica. Tem lá o Vaticano, tem o Papa, né, que comanda a igreja no mundo. Sim. No caso, o voodooísmo, ele tem um grande líder mundial? Olha só, o berço do voodoo, o berço de todas essas religiões pagãs, muitas das vezes, né? Como o próprio nome mesmo diz, nós somos uma religião afrodescendente. Então, o nosso berço é a África. Nós viemos da África. Falando diretamente de Vodun, falando diretamente de Jeje, nós temos o atual Benin, que era o antigo Dahomey. Tá? Por que era o antigo Dahomey? Acreditava-se que naquela localidade existia um rei, que ele tinha capacidade de se transformar em cobra, né? E a gente, no dialeto Fon, nós chamamos cobra de Dan. Então acreditava-se que esse homem se transformava em cobra. E aquele território todo, né, ficou conhecido como Dahomey, porque a palavra Da significa cobra, né? Então aquele território todo ficou conhecido como o território daquele homem, governado por aquele homem, um homem que tinha esse poder de se transformar, de dominar as cobras. Então, no antigo Dahomey, atual Benin, nossa religião não é uma religião centralizada. Nós temos as casas matrizes aqui no Brasil, onde que se eu sou o Jeje Marinho, eu vou procurar me aproximar, seguir o máximo possível da minha casa matriz. Né? A nossa casa matriz do Jeje está na Bahia, né? Em Cachoeira de São Félix. No caso, o Jeje que eu pertenço, que é o Jeje do Sejamundê. Tá? Temos vários outros Jejes que têm outras casas matrizes. Nós temos o Jeje do Bogu em Salvador, nós temos o Jeje de Minas no Maranhão. Mas enfim, resumindo essa pergunta que você me fez, nós não temos um líder mundial. Nós temos templos, casas matrizes que correspondem às nossas raízes. Tá? Se falando em África, se falando em Benin, se falando em Dahomey, nós podemos ir ao território de Oiudá, aonde nós vamos ter o templo de Vessem. Certo. E falando assim um pouco mais dos voduns, né? Falando mais a parte mais mística deles. Você podia explicar assim, quantos voduns existem? Quais são eles? Olha, enumerar os voduns é impossível. Porque, né, com a mudança, né, com o passar dos tempos, alguns voduns desapareceram. Alguns cultos desapareceram, tanto na África quanto aqui no Brasil. Né? Então é impossível enumerar um número certo. Né? Temos centenas e talvez até mesmo milhares de voduns cultuados dentro da África, cultuados dentro do antigo Dahomey. Mas nós temos alguns voduns que se destacam mais, que a gente tem mais conhecimento de culto aqui no Brasil. Nós temos Badé, nós temos Sobô, nós temos Azonsum, nós temos Agué, entendeu? Nós temos Bessem, nós temos Possum, entendeu? Nós temos Louco, nós temos Avriqueté, nós temos essa diversidade de voduns dentro do nosso país, que infelizmente, hoje em dia, com o passar do tempo, muitos voduns
estão morrendo, estão deixando de ser feitos em suas casas matrizes, entendeu? Estão deixando de existir.